Bem-vindo a mais um vídeo do canal Tutores Bilíngues, o canal que te ajuda a tornar-se e manter-se fluente na língua inglesa. Hoje nós vamos lidar com mais um pouco dos sons do inglês. E nós vamos ver outro som que é muito complicado para os brasileiros executar com perfeição, porque novamente a gente tenta adaptar os sons ao nosso fonema, ao invés de procurar em inglês qual é a pronúncia correta. Nós estamos falando aqui do I curto, em inglês o short I. Então, ele aparece em palavras muito simples, mas que normalmente a gente adapta. Então, a gente ouve pessoas falando, por exemplo, big, sister, is, fitness, his, quando, na verdade, a pessoa deveria estar falando big, sister, is, fitness, his. Essa diferença de som parece minúscula. Porém, não é uma questão da gente ser ranheta. É uma questão de falar o inglês corretamente. Se não reproduzirmos o som correto, normalmente quando vamos ouvir o nativo falando, não vamos entender a palavra, porque estamos esperando outro som. Então, vamos nos debruçar um pouco sobre esse I curto. Como que ele é pronunciado? Se eu pegar os sons do inglês e comparar com os sons do português, o I curto, ele é um som híbrido. Em português, pense na letra I. Pode falar aí em voz alta e perceber o que acontece dentro da sua boca. I. Ou seja, o movimento labial externo é mínimo. E dentro da boca você percebe que a língua está em estado de repouso. Agora, pronuncie a letra E. Você percebe que o movimento labial já é maior e a língua sobe um pouco dentro da boca. Pois bem, o som do I curto em inglês, ele é um som híbrido entre o nosso I e o nosso E, de forma que você vai produzir o movimento externo dos lábios e o movimento interno da língua como se fosse pronunciar a letra E. Só que você vai soltar o som da letra I, então vai ficar numa mistura. E. Ok? Então repita comigo as palavras big, sister, is, fitness, his. Ok? Tenha certeza de estar falando esse som que é um parecido com o E, não é a letra E, não deixa de ser a letra I, é um som híbrido. É muito importante. Por quê? Porque o som do nosso I em inglês, ele é o som do I longo. Ok? Então, por exemplo, quando nós temos a palavra beach, que é praia, né? Eat, que é comer. Really, que é sério. Receive, que é receber. E também na palavra beef, que é carne. Okay? Então, nessas palavras eu tenho um som longo. Perceba novamente. Beach, eat, really, receive, beef. Então, esse som da letra I é parecido com o som do português. Mas, normalmente, ele vai aparecer em palavras que têm a letra E, dois Es, EA ou EI. Quando eu tenho na língua inglesa, na palavra em inglês, a letra I, então ela não vai ter esse som longo, ela vai ter esse som curto. Então perceba novamente. Big, sister, is, fitness, his. Ok? Então não posso falar big, é big. É muito importante. Por quê? Em algumas palavras, se eu troco o som curto pelo som longo, eu estou falando outra palavra. E o meu discurso, a minha comunicação, a minha conversa, pode começar a não ser entendida pelo meu interlocutor. E, portanto, a comunicação deixa de existir. A pessoa vai ficar tentando imaginar o que eu quis falar, ao invés de entender o que eu falei. Então, compare as seguintes palavras. Em português, a palavra afinação. Em inglês, pet, com a palavra pêssego, peach. O verbo morar, viver, residir, live. E o verbo partir, deixar, sair, leave. Doente, sick. Buscar, seek. O verbo to be na terceira pessoa é is. E a palavra à vontade, is.
quadril, eu digo hip. E um amontoado de coisas, eu digo heap. Então, eu mudei o som, mudei a minha palavra. E na frase, muitas vezes, essa nova palavra deixa de fazer sentido. Então, eu vou repetir novamente as palavras, dizendo sempre o som curto primeiro e o som longo depois. Você repita. Pitch, peach. Live, leave. Sick, seek. Is, ease. Hip, heap. Então, ao dizer o i curto nas palavras em inglês, preste atenção para pronunciá-los corretamente. Ao pronunciá-los corretamente, imediatamente eu começo a ouvir melhor quando o nativo fala em inglês. E a minha compreensão, o meu listening, vai melhorar consideravelmente, porque eu vou estar procurando aquele som correto. E algumas vezes a pessoa fala assim, mas se eu falar diferente, a pessoa não vai me entender? De repente te entende. Mas vale a pena correr o risco? Já que estamos aprendendo, vamos aprender a falar corretamente. E você vai ter certeza de que vai conseguir se comunicar, falar o que você quer e vai entender o que a pessoa está falando. A sua comunicação será perfeita. Não corra riscos, não adapte o som do português ao som nas palavras em inglês. Não vai dar certo. Bom, continue dando aí seu like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações dos novos vídeos. Tutores bilíngues, você sem legendas.